Bom, Lucas, estamos aqui no nosso encontro do EGE, né? Então, você já, figurinha carimbada, né? Já participou de alguns aqui com a gente, presencialmente. Essa é a primeira vez aqui no formato digital. E, primeiro, agradecer, né? Você aí por estar aqui com a gente. E mais uma pessoa querendo entrar aqui. Espera só um pouquinho. E, bom, entrou aqui, Heitor. Bom, seja todo mundo muito bem-vindo, Ellen, Raíssa, o Gustavo de Campinas está aqui com a gente, peguei carona com ele para conseguir chegar a tempo aqui na PUC. Grise, Lenar, bom, obrigado a todo mundo aqui, estão transmitindo lá também pelo YouTube. Lucas, de novo, muito obrigado, né? Então, cara, você tem uma história super fantástica aí com a Telavita, e até antes também da Telavita, né? A gente teve aí, acho que tem umas 2, 3 semanas, né? Eu tive aí no escritório, e a gente estava relembrando aí alguns pontos, né? Do início da sua jornada, né? Quando você ainda tinha a empresa antes ali de jogos de búzios e tudo mais, né? Que era uma outra. Enfim, se você quiser falar um pouquinho dessa jornada, né? Porque, enfim, a gente vai distribuir isso daqui dentro do grupo depois dos alunos da PUC, enfim, dentro do grupo da própria Cultura Empreendedora. Esse vídeo vai ficar gravado aqui com a gente. Então, cara, fica à vontade para se apresentar, fala um pouco aí da sua história, e aí eu vou interrompendo aqui nos momentos oportunos aqui para tentar extrair um pouco mais da sua história para servir de exemplo aí para a galera, né, que está na universidade ou que, enfim, está no momento de tomar a decisão se vai empreender, se não vai, né, e a sua história aí servir de inspiração para todo mundo, né? Então, cara, fica à vontade aí, falar um geralzão, e aí depois para você mergulhar na Tela Vita, inclusive aí com essa nova regulamentação que está vindo, né, dos funcionários, que as empresas têm que estar preocupadas agora com a qualidade ali psicológica dos colaboradores. Então, cara, fica à vontade, né? Então, você é um dos caras aqui desde o início da cultura empreendedora, lá em 2013, né, que já frequentava aqui com a gente. Então, a gente meio que sabe da sua história do começo, meio e não fim, porque ainda isso está muito longe de ter fim, né? Então, fica à vontade aí, manda bala. Pois é. Pô, que legal, cara. Que felicidade estar por aqui. Adoraria estar no encontro presencial, sou mais do presencial, não consegui comparecer tanto nos últimos, né? Mas, pô, queria tornar, acho que essa troca mais uma troca mesmo do que uma fala, né? Do que uma fala de uma direção só aqui. Então, como era nos encontros lá mesmo, né? Uma troca, então queria convidar todo mundo que tiver interesse, de qualquer natureza, origem ou complexidade que for a dúvida aí, para interromper, compartilhar, para ser uma conversa mesmo. Acho que nas dúvidas tem muito valor, né, para todo mundo. Então, não tenho intenção de falar só da minha história, mas assim de trocar assim talvez do que eu fui aprendendo, do que eu estou aprendendo, do que eu acho que eu tenho que aprender, baseado nesse ponto de vista que a gente está. Mas mais uma vez, só reiterando que, pô, uma super felicidade. Eu também estou desde o início acompanhando o trabalho que vocês fazem. Sou um grande fã do trabalho do Wagner, do professor Grise, Helena também tá desde o comecinho, tava aqui antes de entrar, lembrando ali, né, a gente imprimindo aqueles primeiros papéis para convidar a galera, colando lá dentro da universidade, e quanta coisa aconteceu desde então, né, no mercado de startups, na cultura empreendedora no Brasil, na quantidade de pessoas querendo empreender, a compreensão do que é empreender, né, estamos numa outra era aí na minha visão hoje em dia. E, pô, com certeza também na minha história, na minha caminhada, e quantos altos e baixos, quantos aprendizados, quantas conquistas e quantas derrotas também que foram me moldando ao longo desse caminho, né? Mas, talvez compartilhando aqui um overview só, vou ser mais breve, mais uma vez, para a gente conseguir explorar em conversas ali um pouco da minha caminhada. Bom, eu sou economista de formação, eu comecei a estudar na Universidade Federal do ABC, sou do ABC também. Depois eu migrei no primeiro ano para a PUC de São Paulo, tinha uma linha da economia que eu acreditava ser mais aderente para mim.
Fui muito feliz na PUC São Paulo, sou muito grato, assim, filho da PUC, não estudei nesse campus, que é o campus de tecnologia. O pessoal é mais de tecnologia ou é variado que acompanha a Wagner? Variado, variado, porque a gente tem até o pessoal de Sorocaba, enfim, é variado. Legal. Enfim, no campus de Perdiz, aqui em São Paulo. Da economia, acho que desde sempre muito conectado, assim, me descobri, né, muito conectado com pessoas, então sabia que tinha uma veia muito pessoas, entender o funcionamento das coisas e tal, e tem muita gente que não sabe disso, mas economia é um curso de humanas, não é um curso de exatas, né, com várias faculdades para explicar um pouco do funcionamento da economia, sobre perspectiva social, filosófica, histórica e matemática. E lá no início da minha jornada, tive a oportunidade de alguma forma, acho que eu sempre soube, assim, é meio clichê ouvir falar isso, mas é muito verdade, eu sempre soube, tipo, putz, eu gosto de criar coisas, alguma coisa eu quero criar, eu tinha certeza que eu ia criar alguma coisa, eu nem tinha certeza se ia ser uma empresa ou não, mas eu me via nesse lugar muito cedo, assim, desde muito jovem, mas não tão jovem, com 18 anos eu recebi uma oportunidade de fazer uma atividade que acabou moldando e derivando minha vida para um caminho muito feliz. Hoje eu posso falar isso, mas não tinha tanta consciência na época, que é uma espécie de residência de empreendedor, né? Chamava de Entrepreneur in Residence. É um termo pouco usado aqui no Brasil. No final do dia, é basicamente ser um estagiário de empreendedor. E o que isso é? Fazer um pouco de tudo, mas dessa forma mais holística, né? Então tinha uma empresa de um alemão que estava vindo para o Brasil para criar uma incubadora de startups de negócio de tecnologia aqui do Brasil, numa época que o Brasil estava sendo muito bem visto, né? Especulação, expectativa para o mercado brasileiro ali, em meados de 2011, era extremamente alta. Tem até uma famosa capa da revista Times, né? O Brasil está decolando, e atraiu muita atenção e muito capital nessa época. E foi nessa época, aproximadamente 2010, 2011, que eu caí de paraquedas no universo de startups, basicamente. Literalmente de paraquedas dentro de um liquidificador que transformou assim a minha visão sobre criação de negócios e tecnologia como um todo, né? Então, tipo, na terceira semana desse processo eu já estava sentando com os poucos investidores de venture capital que tinha no Brasil, assim, eu lembro muito bem da minha primeira reunião com o Cássio Spina no Starbucks do Itaim ali, enfim, sem saber muito o que eu estava fazendo ali, mas eu quero trazer essa experiência para mostrar como que minha experiência foi meio que de ponta cabeça ou do final para o começo, assim, né? Então essa residência ou esse estágio, se eu posso dizer assim, de empreendedor, fez com que esse vírus picasse, né? Me picasse, me pegasse, assim, e desde então eu nunca mais parei. Desde 2011 eu trabalho com tecnologia e criação de serviços digitais. Eu já passei por alguns modelos de negócio. Depois dessa experiência, foram quase 2 anos e meio nessa experiência, eu fui cofundador, né, do meu primeiro negócio mesmo, que foi quando eu já estava à frente, pensando em modelo de negócio, pensando em vendas, enfim, de forma com maior propriedade e responsabilidade de um negócio. Eu fiz uma pesquisa, aprendi a pesquisar muito, eram pessoas de banco, né, então uma coisa que eu aprendi muito foi tipo, fazer pesquisa de banco, uma lógica de consultoria, e aí eu cheguei num modelo que era muito interessante, que era um modelo de terapias holísticas no Brasil. É um mercado milenário, que todo mundo sabe, taroterapia, astroterapia, entre outras coisas, mas um mercado extremamente informal, e a gente identificou uma oportunidade no mercado que é relativamente exótico, de criar uma coisa que era diferencial. Então, estruturar esse processo de encontrar bons terapeutas de uma plataforma que é segura, que era escalável, e trazer uma visão de negócio de tecnologia nessa época. A gente tinha testado algumas coisas antes, como comparação de serviço, né? Aí eu era ainda um colaborador dessa iniciativa aí, não deu muito certo, eu aprendi que as coisas não dão certo também, naquela época ainda tinha uma visão de que, pô, a empresa não pode não dar certo, assim, como assim não dá certo? Era isso, muito investimento. Não deu certo, conseguimos sair, aí eu tive a oportunidade de ter essa primeira bancada por essa incubadora já, que foi meu primeiro negócio de relativo sucesso, assim. Deu bastante certo, a gente cresceu bastante, a gente aprendeu bastante, com esse mercado a gente acabou se tornando, durante uma época a primeira, depois a gente ficou a segunda maior operação da América Latina de terapias holísticas, né? Então basicamente era conectar terapeutas holísticos, e aí entende-se por isso quem faz reiki à distância, tarô à distância, astrologia à distância, entre outras especialidades holísticas ou esotéricas. Isso é um mercado bem estranho, eu não tinha tanta conexão com ele, hoje eu tenho um pouco mais, aliás, mas a gente tracionou bastante esse mercado, esse negócio chegou a faturar 10 milhões de reais por ano,
Depois a gente vendeu esse negócio para o principal concorrente, que era um francês, e virou um negócio de 30 milhões de reais no ano. Assim. Então, um modelo B2C, difícil escalar B2C no Brasil. Apanhei bastante, aprendi bastante, mas enfim, a gente conseguiu encontrar um caminho de crescimento que foi uma escola para mim, além de tudo. Né? Então, durante esse processo, contratar pessoas, estruturar a tecnologia, estruturar processos. Quando você não passou por uma grande empresa, foi um grande aprendizado. Depois dessa jornada, foi uma jornada de quase 6 anos, a gente foi imediatamente, eu e meu sócio, para um segundo negócio, que é o negócio que a gente está hoje, um negócio que é, para mim, super importante, um negócio de via e de origem social, que é a Telavita. A Telavita, basicamente, é uma clínica inteligente de saúde emocional, né? Então, já tinha uma expertise ali de serviços digitais, estruturação de prestação de serviço, uma ponta o prestador de serviço, na outra ponta quem precisa de serviço. E em 2017 para 2018, a gente fundou a Telavita, e basicamente a Telavita é uma clínica inteligente. Então a gente conecta a tecnologia com estrutura assistencial para distribuir serviços de psicologia e psiquiatria em escala, né? Aumentando a qualidade desse serviço, a mensuração desse serviço e a capacidade de distribuição desse serviço. Então a gente olha muito para a eficiência operacional, eficiência clínica e canais de distribuição de uma clínica, olhando muito para a saúde do futuro, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil é o primeiro país em níveis de ansiedade no mundo, o segundo país em níveis de depressão do mundo. A gente tem 50%, de acordo com a OMS, né, das pessoas que ou tiveram, ou estão tendo, ou vão ter algum tipo de problema com saúde emocional. Então é muito provável que dentro dessa sala alguém tenha alguma experiência ou está tendo com isso. E 75% dessas pessoas em países emergentes não possuem acesso ao cuidado adequado, né? A nossa tese, ela nasce a partir disso. Além disso, tem um problema de acesso. O Brasil é um país de ordem monumental, tem uma concentração de profissionais aqui no Sudeste, 90% dos profissionais especialistas estão aqui no Sudeste, então tem uma grande dificuldade de acesso. Opa, fala aí, Gustavo. Estava abrindo o microfone? Opa, desculpa. Imagina. Então, isso é a base da nossa tese atual, né? Então, acesso e qualidade. A partir disso, a gente desenhou uma estrutura clínica 100% digital, foi uma das primeiras clínicas digitais aqui do Brasil a conseguir, né, aprovações da ANS e toda essa burocracia de clínicas e distribuir esse serviço primeiro para operadoras, seguradoras de saúde, depois para empresas e empregadores. Então, hoje a gente olha todo o espectro de saúde emocional, né? Desde o estado de bem-estar até a morte precoce, né? A gente usa muito essa linha para explicar. E a gente olha tanto para promoção e prevenção de saúde dentro de empresas, então sensibilização de liderança, treinamento, letramento, quanto uma estrutura de intervenção inteligente. Eu acho que esse é o nosso maior ativo, que a gente mais se especializou, é como é que a gente distribui consulta em escala, a um baixo custo, com bastante eficiência, com dados granulados para a gente aprender ao longo desse processo. Hoje a gente é uma das principais prestadores de saúde emocional aqui do país. A gente faz quase 2.000 consultas por dia, isso, para ter uma noção, é mais do que muitos hospitais. Foi uma história muito bonita, muito dura, né? Empreender no Brasil é difícil, empreender em saúde é mais difícil ainda, se eu posso falar. A gente conseguiu escalar, tivemos alguns investimentos relevantes. Final do ano passado a gente chegou no ponto de equilíbrio, né? Então finalmente chegamos ao bendito break-even aí, é um marco também. E hoje a gente está muito focado em inovar a partir dos dados, né? A gente fez mais de 1 milhão de consultas nesses últimos anos e a gente acredita que esse é grande parte do ativo para criar novos produtos só a partir dos aprendizados que a gente gera a partir disso. Bom, tem um monte de experiências entre esses dois pontos, é bem romântico contar a história assim, né? Mas tem um monte de ups and downs aí. E é isso, eu acho que, para finalizar, assim, a minha grande crença social é que o empreendedorismo ele é um dos maiores mecanismos de transformação, sem dúvida nenhuma, né? A minha tese de minha monografia da faculdade foi isso, o poder do empreendedorismo, o poder do pequeno empreendedor, que é a maioria deles, e eu vivo, acredito e vivo isso na pele, assim, o quanto que fazer um negócio pode transformar vidas, pode gerar emprego, pode impactar vidas tanto no âmbito econômico quanto social mesmo, né? São pessoas que estão com você grande parte do dia delas, deixando sua família, então a cultura que você gera, a cultura que afeta elas, a cultura que é a família delas, então tem um impacto multiplicador muito grande, assim como a psicologia, né? Tem um impacto multiplicador muito grande. Uma pessoa emocionalmente saudável vai impactar melhor a vida de outra pessoa, que vai impactar a vida de outra pessoa. Então, assim, pensar em escala é pensar isso, né? Não é só pensar em milhões de usuários, é pensar como é que o efeito e o afeto que você gera em quem passa por esse caminho se propaga ao longo do tempo. Enfim, acho que é uma breve história.
Legal, um ponto que você comentou aí, dos altos e baixos, né? Então, enfim, se você pudesse pelo menos listar três que foi muito impactante, assim, você falou assim, caraca, desses três aqui foi aquele ponto que você olhou e você falou assim, puta, agora ou vai ou racha, sabe? Aquele momento que você fala assim, cara, é tudo ou nada. Então, o que você tem aí de três experiências? Pode ser experiências que começaram ruins e foram transformadoras e virou algo positivo, ou algo positivo que se você achava virou negativo, mas que você conseguiu superar, seja passando o tempo, mas o problema continuou ainda, né? Ah, pô, eu tenho problema de não conseguir mão de obra. Então, às vezes a gente tem esses problemas que não consegue resolver de forma imediata. Então, se eu pudesse listar três, assim. Massa. Pô, são muitos, escolher três mais significantes, talvez. Cara, eu acho que o primeiro foi. O primeiro acho que foi o primeiro negócio, quando eu entendi que nem todo negócio dá certo, assim, uma chamada de realidade foi bem lá no início, né? Eu não sei se eu já contei para você, mas uma das plataformas, as primeiras que eu trabalhei do começo ao fim, foi o Compare 123, isso lá em 2011 mesmo, 10, 11, que era um serviço de comparação de serviços de telecomunicação, né? Você comparava basicamente planos de SMS, é, pacotes de TV, é, sei lá, pacotes de telefonia, né? Então eu falava, pô, eu quero gastar até R$ 100, eu quero mandar um pacote de 100 SMS e eu preciso de tanto de internet, qual que é o melhor plano? Aí apareciam os melhores planos ranqueados lá. Muito legal, tinha um mecanismo muito legal por trás, era um produto muito bom, assim, mas tinha um dinheiro envolvido nesse produto, tinha um investidor que estava apoiando desde o início, mas quando a gente começou a tentar escalar, né, integrar para escalar esse produto, a gente viu que não tinha interesse das próprias operadoras em trazer essa transparência, né? Então a não transparência do mercado era uma coisa interessante para fazer escolhas não lógicas, e aí a gente não deu certo esse negócio, a gente vendeu só tecnologia depois, e para mim foi o primeiro grande problema que era, putz, se isso não funcionar, eu vou perder meu emprego, sei lá, ou eu vou, ou não vai dar certo todo esse trabalho que eu tô fazendo durante 12 meses aqui. E aí, esse gosto foi muito amargo para mim. Eu lembro bem das emoções que envolviam, assim, do tipo, cara, jogar fora mesmo, é isso, não dá certo, não dá certo, tipo. E acho que o aprendizado foi o desapego, né? E em tecnologia tem que ter muito isso, cara. É isso, joga fora e faz de novo. Usa os aprendizados que você coletou e faz de novo. Então, acho que o down foi isso, assim, né? Passar por esse processo de desapegar uma coisa que estava criando e perceber que se ela não tem market fit, não tem quem compra, ela não tem tanto valor quanto ela parece ter, né? Então, se apega realmente à solução do problema e não ao produto que você cria. Acho que o segundo ponto foi quando tive um conflito de sócio ali no meio dessa jornada toda. Um sócio que, pô, deixou a gente num momento bem chave, a gente estava se preparando para uma captação, fazendo due diligence, tinha uma tese calçada no papel desse sócio, e ele deixou a gente, puta, era um momento de alta expectativa, assim, é um momento que você pensa, pô, em desistir, fala, putz, cara, não sei se faz sentido, a gente vai perder essa negociação, e se perder a gente vai perder um monte de diferencial competitivo, era uma coisa que estava bem encaminhada, ele saiu mesmo assim, a negociação demorou o dobro do tempo, mas a gente conseguiu fazer ela, e ela me trouxe muitos aprendizados sobre relação, confiança, entre outras coisas. Cara, e a terceira era isso, a gente precisava, acho que uns 3 anos atrás, assim, de um bridge, a gente tava, tipo, quase sem runway, sem grana para fazer o negócio continuar andando, a gente não tinha atingido o break-even ainda, o ponto de equilíbrio. Desculpa, esses termos startupeiro, eu fico refletindo, eu falo muito eles, eu nem sei se eu gosto muito de falar assim, mas eu sou meio viciado, até peço perdão aí para quem não entender, pode perguntar algum deles, mas imagino que seja mais comuns. Não tinha atingido o ponto de equilíbrio ainda, a gente precisava de 12 meses ainda, na verdade acabou depois precisando de mais, e cara, é muito ruim você trabalhar com a corda no pescoço, assim, né, do tipo, cara, não sei se eu vou estar vivo daqui 2 meses, as linhas de crédito não são muito interessantes, será que eu vou ter que mudar tantos termos? E eu fiquei uns 3 a 4 meses trabalhando com muito sal na boca, como a gente brinca, com muito vidro na boca, assim, do tipo, sustentando um alto pace de produtividade, tentando incentivar pessoas e procurando um incentivo interno, assim, sabe? Esses são dias sombrios, assim, que você passa. A gente estava bem no Vale da Morte ali, e
trouxeram muito aprendizado. No final do dia a gente conseguiu, demorou mais tempo, mas conseguiu, e aliás conseguiu com um investidor ainda melhor, que foi ultra estratégico para a próxima captação que a gente fez, que foi a última. Acho que fazer limonada com isso, que é coletar os aprendizados, foi essencial. Legal, legal. E um ponto que eu acho bacana, eu estou perguntando aqui, tá, pessoal? Mas o Gris acabou de cair aí, daqui a pouco ele volta. Eu estou perguntando aqui, e obviamente isso daqui vai estar no YouTube, então depois eu pego também o que vocês digitarem ali nos comentários, dúvidas e tudo mais, eu encaminho também para o Lucas depois, e aí o Lucas pode responder para a gente aí. Mas um ponto, Lucas, que é interessante, porque você hoje trabalha com escala, né? E aqui a gente tem outros empreendedores também, tem sócios meus aqui na sala. O que você tem para falar de dica, né? Então, você falou aí de 3 pontos de dificuldade, né? E o que você daria aí para você olhar de 3 dicas, né? Então, novamente, aí, exercício de 3 dicas, né? Para a pessoa que, enfim, está pensando em escala, está pensando em captação de investimento, né? Você falar todo esse processo, sabe? Que às vezes a gente, vamos pegar investimento? Não, beleza, mas tem que ter números ainda, tem que ter uma coisa mais consolidada, né? Que você tem de 3 dicas, assim, para a galera que está pensando justamente em escala, já tem potencial de escala, mas tem aquele lance de tempo ao tempo, consolidar time, porque se crescer rápido demais, você pode não ter base e você pode crescer e tá perdendo dinheiro crescendo, né? Por incrível que pareça, isso é possível, né? Então, o que você listaria, assim, 3 dicas que você passou, que você, cara, assim, ó, o que você falaria para o Lucas do passado de dicas para você, cara, alavancar o negócio de uma forma mais, sabe, você tem ali ser inteligente, aprender com o próprio erro, né, mas você sábio aprender com os erros dos outros. Então, se você pudesse falar dos seus erros para você ser sábio, não passar pelo problema e você, sabe, usar essa dica para passar por ela. O que você teria, assim? Boa. Cara, eu não acredito muito nessas fórmulas, assim, né? Não foi isso que você perguntou, mas eu não acredito muito. Você tem 3 dicas X, você tem um caminho Y, né? Eu me sinto mais confortável de responder o que eu teria mesmo para mim no passado, do que ter 3 dicas, acho que nessa linha faz mais sentido. Por que eu digo isso? Porque principalmente naquela época, não sei se você lembra, eu sempre fui meio que crítico desse empreendedorismo de palco, né? O caminho do sucesso, atingir 1 milhão de... Cara, isso é uma baboseira, assim, um aprendizado que isso é uma baboseira. Eu acho que gestão adaptativa é o que eu acredito hoje, sabe? Você tem que entender o que você tem de variável, o que você tem de contexto, o que você quer fazer, em quanto tempo daí talvez dá para reduzir em 3, 5, 2, 1. Eu tenho dificuldade de elencar, assim, eu sou mais contextual. Mas eu tenho dicas que eu gostaria de ter tido, para mim, que eu acho que teria feito diferença. Que eu acho que que é legal compartilhar, assim. Eu sou, cara, da economia real, assim, né? Eu gosto de construir coisas de verdade. Como economista, eu sou meio alérgico ao conceito da especulação, de você criar valor sem movimentar, sem empregar, sem construir, sem quebrar, sem levar, assim, sabe? Então, minha cabeça é muito essa, construir negócios duráveis, construir negócios sustentáveis. A gente começou aquela vida com essa premissa, assim. E o que isso quer dizer? Cara, a gente olhou do D0 para eficiência operacional e margem de contribuição, por exemplo. Tipo, a gente tem que crescer gerando dinheiro. A gente demorou para gerar dinheiro, demorou anos para conseguir gerar dinheiro. Aliás, vai gerar dinheiro esse ano, 2025. Mas quer dizer que a unidade que a gente vende de negócio, ela tem margem de contribuição positiva, porque é o que você falou, como é que você cresce, como é que você pode perder dinheiro mesmo crescendo? É não controlando bem a sua, forma super resumida, né? Sua margem de contribuição. Às vezes, cara, sei lá, por cada sessão, eu perco dinheiro por cada sessão nova que a gente faz, sessão de psicoterapia no nosso caso. Então, se eu fizer 10 sessões e perder R$10 por sessão, cara, eu tô fazendo mais 10 sessões, tenho indicador de crescimento, mas estou perdendo R$100. Isso é muito comum se você não controla bem os números, né? Então, eu olharia para alicerces sólidos do modelo de negócio antes. Eu teria feito isso antes, talvez em outros empreendimentos.
Isso quer dizer que, cara, não subestima o desenho do negócio por trás do desenho do produto. Que às vezes a gente olha só pro produto e se apaixona pelo produto, mas como é que você sustenta esse produto? Esse produto, ele é um produto legal, ele pode ser um produto, enfim, de graça, filantrópico, você pode vender, sei lá, marketing nele, porque você quer muito acesso mesmo, mas mesmo assim acho que é uma coisa legal de se olhar. Mas como é que você sustenta, né, que a arquitetura de negócio você tem por trás do produto? Então, a arquitetura de negócio, eu vou resumir a arquitetura de negócio isso. Então, como é que está a margem de contribuição? Como é que é a sua relação real de aquisição e retenção, né? CAC LTV ao longo do tempo, dá para sustentar esses números? Então, pensando em escala, por quanto tempo eu consigo projetar com os dados que eu tenho, e obviamente muitas vezes não tem todos os dados, uma relação eficiente, eficaz de aquisição e retenção, né? CAC LTV, basicamente. Então, primeira coisa, eu olharia para a arquitetura do negócio. Então, como é que eu mantenho esse negócio saudável, sustentável, com uma projeção relativamente clara de geração de caixa? Mais uma vez, depende do negócio, depende do objetivo, depende de quanto tempo você tem para fazer isso. Né? Tem negócio que pode gerar caixa depois de muito tempo e ainda assim ser super interessante, como os cases que a gente tem aí, né? No momento atual, eu diria que isso é ainda mais importante. Olhar para isso. Antigamente tinha uma lógica de, putz, beleza, vou ficar captando aqui, faço isso por 10 anos, diluo, cresço, e eu vou só pensar em gerar dinheiro, talvez, em algum momento, talvez até outra pessoa pense quando ela me comprar, como é o caso de muitos cases aí, mas acho que hoje, principalmente no Brasil, olhando para a dinâmica de capital de risco, que não é tão de risco que sim, na minha opinião, no Brasil, você tem que pensar em tornar um negócio sustentável o mais rápido possível. Então tem que ser enxuto, tem que ser eficiente, né? Cara, outra, eu acho que é o desapego com a solução, assim. Não tem problema jogar fora e construir de novo. Tipo, o problema é você aprender rápido, né? E eu sei que muita gente fala isso, mas isso é uma verdade absoluta, assim. Não se apega... É muito melhor você ter um desapego e uma capacidade de reconstruir de novo do que você ter uma super engenharia e achar que você vai construir a coisa certa, perfeita e super duradoura. Porque o contexto muda, as variáveis mudam, os stakeholders mudam, as legislações mudam, como foi o nosso caso, mudou muito nesses últimos anos. E é muito melhor você jogar fora e construir do zero rápido do que você tentar prevenir ou prever todas as variáveis quando você está no início da construção. Isso geralmente é mais caro, demora mais, confunde mais pessoas, tem um nível de abstração necessário ainda maior, então ele é por definição mais complexo também. E o terceiro, pensando em escala, né? Com certeza eu pensaria, se eu fosse fazer de novo, hoje nosso produto tem um pouco disso, né? Em PLG, assim, ou em crescimento a baixíssimo custo, né? Em práticas de um produto que tem canais que ele auto se alimenta, seja um community-led growth ou um product-led growth, porque o crescimento no final vai ser uma das maiores dificuldades de uma hora ou outra. Assim. Como é que você consegue crescer a um baixo custo? Como é que você consegue crescer não queimando tanto caixa? Então, se eu crio o produto também pensando nisso, como é que ele consegue se auto-vender, seja criando comunidade, a comunidade se própria crescendo, né? Ou modelo de aquisição que seja, sei lá, freemium, com baixo custo de aquisição, isso é um indicador de escala importante para o negócio, né? Para o negócio, olhando muito a ótica do negócio, assim. Bom, não sei se eu respondi, mas acho que seriam dicas que teriam feito a diferença. Boa, boa. Um ponto que eu acho que é super bacana da gente abordar também, que eu acho que essa é uma das principais dores do empreendedor, né? Que é o lance de time, né? Como que você faz para montar time, ter desapego do time também, para você entender que muitas vezes aqueles que você quer que esteja junto, não é o momento de estar junto, né? Então você ter esse desapego de deixar a pessoa ir, o sócio ir, né? A construção de novos times e conseguir fazer com que essa galera realmente compre o objetivo da empresa, né? Que justamente é a empresa ter uma visão, né? De futuro, de longo prazo, e muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Quero curto prazo aqui, não está dando certo aqui, vou pular fora, né? Estou indo para outra empresa ali que está pagando mais. Então, essa dor do empreendedor de montar o time, de saber dizer adeus, às vezes, né? Seja despedindo, ou seja, deixando a pessoa aí mesmo, né? Para você não ficar querendo manter aquela pessoa se ela não está alinhada com os objetivos da empresa, e como manter todo mundo junto depois que você conseguiu montar
time inicial, né? Como que você faz com que ele continue motivado? Boa. Olha, a gente respondeu na sequência aqui, boa pergunta. Bom, ela fez 2 perguntas aí bacana. Boa. Cara, não sei se eu tenho essa resposta, mas vou passar as boas práticas e o que funcionou pra gente, assim, eu acho que talvez essa é uma das melhores perguntas a se responder ou a se procurar resposta, né, a se fazer, pelo menos. Como eu falei, não sei se eu elencar, eu tenho um pouco de dificuldade de elencar as coisas, mas sem dúvida, esse é o campo de maior alavanca de um negócio, assim, encontrar as pessoas certas, cara. Sei que muita gente fala isso, mas é um fato absoluto. E ele se aplica dos dois lados, tanto encontrar as pessoas certas alavanca, quanto encontrar as pessoas erradas te ancoram, né? No sentido negativo mesmo, né? Te seguram o crescimento. Peraí, rapidinho, tô recebendo uma ligação aqui. Desculpa, gente. Cara, o que funcionou muito pra gente, que é um dos grandes aprendizados, é stick to the values, assim, sabe, que você estabelece. Tipo, você estabelece seus valores. O que são seus valores? O grupo de comportamentos e crença, coisas toleráveis, coisas não toleráveis, que você acredita ser saudável, ser produtiva. E claro que você precisa ter um certo nível de maturidade e autoconhecimento, tanto social quanto pessoal para isso, junto com seus parceiros, seus sócios e tal. Mas não subestima o poder de stick to isso, assim, sabe? Porque o que acontece nessa jornada? Você chega em muitos momentos de desespero. Putz, eu não tô crescendo aí, eu preciso de alguém rápido. E aí você vai pro mercado colocando isso em segundo plano e trazendo só a experiência da pessoa, porque ela pode te alavancar ou pode te acelerar um processo. Isso pode funcionar, isso pode ser funcional, na verdade, muitas vezes, mas no longo prazo isso não se paga. Essa é a nossa descoberta, assim. Todas as vezes que a gente fez isso, putz, a gente traz uma pessoa e ela não fica, e além dela não ficar, ela leva ou ela distorce parte da sua cultura, que é um custo muito maior de recompor, assim, sabe? Então, pô, você opera nesse ângulo aqui, cara, fica nesse ângulo e vai te otimizando nesse ângulo, que você vai atrair quem acredita nesse ângulo, quem tem essas crenças, quem pensa dessa forma, quem consegue operar dentro desse contexto, quem consegue operar dentro desse grupo de valores. Você vai atrair essas pessoas, é um fato isso, né? É mais fácil falar do que fazer, mas é um fato isso. O nosso aprendizado de longo prazo, a gente inclusive teve uma conversa recentemente sobre isso, sustenta muito essa nossa compreensão, essa compreensão do grupo, eu diria essa aqui, né, do conjunto de pessoas que estão por trás disso. Então, assim, putz, eu opero nisso, eu sou, sei lá, tenho uma gestão mais meritocrática e tal, não é o nosso caso, mas, cara, fica assim, não cede, porque senão você vai criar um ambiente tão diverso que você não vai conseguir encontrar produtividade, você vai ficar muito tempo em tensões de vetores diferentes, assim, sabe? Acho que não tem certo e errado, tem jeitos, né, diferentes de fazer, mas uma vez que você encontrar o seu, segue o plano nele. Pode ser que demore um pouco mais e você precisa de adições pontuais ali, mas no longo prazo, se você quiser criar, dado que cultura é uma das coisas mais importantes, atrair essas pessoas, sustentar essas pessoas no longo prazo, é muito importante que você faça jus e seja exemplo e não aceite o que você realmente não tolera. É muito convidativo, em alguns momentos, você ser convidado a colocar isso em segundo plano, sabe? Por necessidade, por não estar batendo a meta, por pressão de algum investidor, por pressão de algum parceiro, por pressão de algum sócio, por desespero. Mas isso no longo prazo é bem perigoso, bem perigoso. E, cara, desapego é uma bela de uma palavra nessa jornada, porque você muda de fase constantemente, né? Você sabe, tipo, eu mudei de fase como pessoa, tantos anos que a gente se conhece, e a empresa vai mudando de fase. E tem pessoas que são ótimas para certas fases, para certos desafios, tem pessoas que são ótimas na gestão do caos. Um dos grandes aprendizados recentes também foi papo dessa última conversa, é isso. Pô, tem pessoas que operam muito bem no caos. O que é o caos, né? Muitas decisões, poucas informações, uma mudança relativamente constante e uma capacidade de operar sobre estresse sem se desgastar muito.
tem pessoas que já são as pessoas mais mantenedoras, assim. Você precisa dessas pessoas também, né? Você vai crescendo, você precisa das pessoas que mantêm. Olha lá, sem crise com crise. Que mantém a roda girando e vai melhorando o giro da roda cada vez, aumentando a velocidade dela, mas sempre é um giro, né? Tem pessoas que nesse lugar ficam entediadas, começam a ter reações e comportamentos que distorcem ali um pouco. Então, acho que um dos primeiros grandes aprendizados é saber identificar que fase que você está e que ferramenta você precisa, né? Você não precisa usar uma ferramenta desse momento nesse momento, nem vice-versa, né? Tanto de ferramenta que a gente tem hoje, às vezes você fica até doido. Putz, eu não precisa ficar colocando práticas de governança, práticas de compliance quando você é pequeno, cara. Ser ultra rígido com dados e validação, quando você vai perder tempo com isso. Só que se você não fizer isso quando você está um pouco maior, ou quando você está grande, você não vai ter sucesso também. Então, acho que eu sempre penso em frameworks, assim, na minha cabeça, né? Mas se você ter clareza da fase que você tá e qual que é o set de ferramentas que você precisa, você vai ter mais clareza de qual tipo de pessoa, perfil, habilidade, comportamento você precisa. E quando você troca, e aí tem que saber, quando você está trocando de fase, você vai precisar se desenvolver, ou as pessoas que estão, e as pessoas, consequentemente, as pessoas que estão contigo também, e se elas não se desenvolverem ou não se demonstrarem disponíveis à coisa mais eficiente que tem para fazer, é ter uma conversa sincera e fazer uma substituição o mais rápido possível, porque senão essas pessoas atrasam o processo de troca de fase e, consequentemente, atrasam a evolução do negócio da empresa, sabe? Então, eu acho que manter pessoas no longo prazo significa ter as pessoas certas nas fases certas, no ambiente certo para essas pessoas. E, às vezes, o ambiente, você nem consegue mais manipular o ambiente. Ele já existe, ele existe, e ele exige por si só, é isso, mais burocracia, mais compliance, mais governança, por exemplo. E aí ter uma pessoa que não se dá bem com isso, desgasta ela e desgasta a operação como um todo. Então, a coerência, talvez, né, de perfil e ambiente. Renato, se você puder, ao invés de escrever aí, eu posso ler aqui. Seleciona uma pergunta sua aí e fala, abre aí e fala. A pergunta que você fez no chat. Oi, alô, tá me ouvindo? Abriu aí? Estão me ouvindo? Bom, enquanto você vai abrindo, já vai abrindo aí, eu vou emendar uma coisa aqui, que eu acho que tem a ver essa pergunta, e aí depois a Lena já dando certo aqui para ela abrir o áudio dela, ela já faz a pergunta aqui também. Ou qualquer coisa a gente já lê aí no chat, se não der. Mas, Lucas, uma vez quando você estava em um dilema tecnológico, e você me chamou lá para a gente fazer uma reunião para ajudar na estruturação lá da parte do desenvolvimento das tecnologias que vocês estavam adotando. Aí você falou, cara, eu não aguento, cada hora querendo fazer uma coisa e o desenvolvedor eu acho que está enrolando. Cara, porra, vem aqui conversar com o meu desenvolvedor-chefe aqui, o meu CTO, para você entender o que está acontecendo e você me dar um feedback, né? E a gente tem pessoas que estão passando, né, por essa fase de justamente ter esse preciosismo tecnológico, né, de muitas vezes estar perdido, né? Então, não, eu vou fazer essa rotina, automatizar isso. Você fala, cara, não, tem algo pronto aqui que já dá para você fazer, o importante é você validar, deu certo, aí depois você desenvolve em casa, mas se tiver pronto no mercado, não gasta dinheiro com isso, né? Já compra do mercado, coloca isso daqui para rodar, e se fizer sentido no longo prazo, aí você traz para desenvolver internamente para você ter o conhecimento ali in-house, né? Então, daquela conversa que a gente teve quando você fez essa remodelagem de time e tudo mais, o que você teve de aprendizado em termos de tecnológico disso que eu estou comentando, né? Essa coisa de, cara, é isso mesmo, né? Vou pegar do mercado, né? Desenvolvedor está sempre querendo mais desenvolvedor para ajudar, né? Então, pô, você sabe que 1 ou 2, ou no máximo 3 vai dar conta. Só que daí começa, não, eu preciso dessa rotina, não, preciso integrar isso, não, eu preciso disso, não, agora eu vou usar na Amazon. Cara, você nem tem tráfego para justificar para colocar numa Amazon. Usa uma local web, né, por enquanto, para você deixar o negócio rodando. Quando tiver caindo o negócio, não tiver, ok, você pensa nisso, né? Então, o que você tem dessa dica, né, de visão para você orientar essa galera de tecnologia que muitas vezes fica com esse preciosismo de querer desenvolver tudo? Caraca. E esquece do negócio, né? Pô, bem lembrado, cara. Essa fase foi foda, cara. Eu sofri muito com esse negócio aí. Eu sofri bastante, porque eu não sou de tecnologia, não sou nativo de tecnologia, né? Então eu vou até a página 2, assim. Tem vários aprendizados. Acho que o primeiro
que eu diria que foi um erro nosso, assim, mesmo. Eu deveria ter tido um sócio de tecnologia com um stake maior, assim, sabe? A gente tem uma pessoa. Hoje eu tô feliz com isso, o problema é resolvido, felizmente. Mas, cara, lá atrás teria que ter abrindo um pouco mais para atrair um talento um pouco maior que estava disposto a operar naquela fase lá, né? Mas esse foi um dos grandes aprendizados. Ter um sócio, alguém muito com incentivos bem alinhados para a tecnologia é um ponto bem relevante. Entretanto, dado que eu acabei de falar, cuidado para não abrir muito para alguém que não é o sócio muito cedo, porque eventualmente na próxima fase essa pessoa pode não ser a pessoa. Então você não pode fechar o seu caminho de evolução também com isso, né? Acho que é uma conversa, só isso dá uma pauta bem legal, assim. Mas, bicho, uma coisa que eu aprendi, que talvez resuma isso, é compreender bem qual que é a sua cadeia de valor, assim. Aonde você realmente entrega valor, né? O que é cadeia de valor? Na minha compreensão, ou de forma resumida, né? É onde a magia acontece, né? A máquina onde faz a magia acontecer. Então, você tem um grupo de inputs, que pode ser dores, ou dados, ou vidas, no nosso caso, ou pacientes, ou, sei lá. E você tem que fazer um trabalho que entrega o valor, ou durante o meio dessa cadeia, ou no final dessa cadeia. Quando você entende bem qual que é a sua cadeia de valor, você tem que ser tarado pelos outputs da cadeia de valor. Porque os inputs, eles são dados pelo modelo de negócio em si, ou pelo jeito que você estruturou. O que vai entrar, né? Sei lá, vou fazer um software para educação, vou ter aluno, a dor desse professor, e eu preciso gerar melhor nota, ou, sei lá, melhor performance, ou uma análise, ou um dado que gera essa resposta. O que eu aprendi, portanto, foi entender muito bem qual é a cadeia de valor. Por exemplo, na Telavita, a gente precisa ter um sistema de agendamento, de vitrine de profissional, de cadastro de profissional, de sala virtual e de dashboard. A cadeia de valor não é sistema de agendamento. Ela não está centrada num sistema de agendamento, ou num sistema de sala virtual, por exemplo, ou num sistema de escolha de profissional. Ela está na melhoria do paciente, né? Então, eu poderia ter muito menos apego a essas partes do sistema para focar no que é real cadeia de valor. Meu output está na melhoria do paciente. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, quanto tempo eu demoro para fazer o Wagner sair de um estado de saúde X para um estado de saúde Y? Esse é meu output. Eu preciso entender bem esse processo e garantir que esse output está sendo bem feito. Se ele está usando um agendamento meu, que eu tenho controle, ou se ele está usando um agendamento terceiro, se está usando... Estou simplificando muito, isso pode importar, mas isso é secundário no processo, né? E eu acho que a gente se perdeu um pouco lá atrás. Não, o agendamento tem que ser nosso, e depois ele pode funcionar assim, depois ele pode funcionar assim. Cara, nem tinha tanta informação para pensar nisso naquela época, né? Essa vitrine, etc e tal. Se eu tivesse focado mais cedo na cadeia de valor em si, eu teria entregado muito valor, muito mais rápido, aprendido muito mais rápido. E quando eu escalasse, aí sim, em algum momento ia fazer sentido, pô, vamos desenvolver em casa, fica mais barato desenvolver em casa no médio prazo do que terceirizar algumas coisas, por exemplo, né? Então é isso, não se apaixonar pelo produto, se apaixonar pelo problema. E o problema, ele precisa de entrega de valor para ser resolvido. O cliente vai te pagar se você resolver o problema dele, né? O paciente vai voltar se você resolver o problema dele. Então, entender bem o problema, para entender que valor você precisa entregar para resolver o problema. E muitas vezes, você precisa de 20%, né? Nesse belo Pareto aí, para realmente resolver o problema. E não desenvolver 100% para entregar os 20%, né? Então, é isso, acho que é ser funcional assim mesmo, né? Ter coisas que são funcionais e não só carga de gestão e custo. Lenar, agora tá com a imagem aí, pode fazer a pergunta aí, seleciona aí e faz aí. Acho que é interessante falar do investimento, eu vou na ordem. Quando você recebeu investimento, você já recebeu vários investimentos, quais foram os cuidados que você tomou para, na hora de assinar o contrato, né, ver os termos direitinho, porque tem muito pilantra no mercado. Tem. Pô, Lena, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, não. A gente teve uma equipe como eu comecei com o pessoal que era de fora, eu aprendi muito cedo sobre estruturas de offshores, assim, né? Então a gente tinha uma estrutura fora do Brasil bem estruturada e tinha um escritório de advocacia que acompanhou a gente durante todos esses anos. A gente teve 2 só. E eu sempre aprendi com eles, sempre foram aulas, assim, cada negociação foram aulas, né? Então eu não tenho
os mínimos detalhes disso, não era uma frente que eu toquei sozinho, então eu tinha grandes ajudas para esse processo aí. Mas eu posso compartilhar, assim, a essência, né, do que era a premissa pra gente. Primeiro, não era não dar um tiro no pé, né, então não vender muito cedo uma parte muito grande da empresa. E dois, nem todo dinheiro é bem-vindo, assim, a gente tem essa máxima de tem dinheiro que é problema, e dinheiro demais é problema sempre. Você não precisa de mais dinheiro do que você realmente precisa, não pegue mais dinheiro do que você realmente precisa, né. Talvez, se você sabe que a economia vai mudar, faz sentido, enfim, tem exceções, mas receber investimento é um mal necessário. Eu sou da economia real, como eu falei, assim, né? Tipo, ele tem que ser estratégico o investimento. Não é uma vitória receber investimento. Você está criando uma dívida ou adicionando um sócio. Essa é a grande verdade. A gente fica romantizando esse negócio. É muito melhor você crescer sem investimento. Autonomia, você tem o teu ritmo natural do negócio de crescimento. Você não tá artificializando o seu crescimento em algum momento, né? Isso pode ser super importante em algumas etapas, mas isso deveria ser secundário. Em relação a ser primário. Eu vejo de semana passada, estava almoçando com um amigo que está iniciando agora essa jornada e, cara, não, eu estou procurando investimento, eu queria ter investimento, mas, cara, isso é um problema, é sinônimo de um problema na hora errada, sabe? Então, os cuidados que a gente teve e tem até hoje cara, não pegar dinheiro de qualquer pessoa, eventualmente é necessário isso, leia-se qualquer pessoa, até do banco, muitas vezes é um problema, né? Mas às vezes é uma solução, né? Saber trabalhar com capital terceiro pode ser uma grande solução, muitas vezes. Para a gente foi muito importante nos últimos anos também, inclusive capital de giro, né? O negócio de saúde, ele tem uma questão capital de giro meio complexa, assim. Então, acho que se fosse listar em três, né, para simplificar, eu acho que não pegar mais dinheiro do que você precisa, realmente questionar se esse sócio é o melhor sócio para você ter, e se você está no momento de pegar dinheiro mesmo, né? O dinheiro ele tem que servir como uma alavanca, e às vezes como alavanca é mais barato do que parece, né? Se realmente pegar esse dinheiro, imputar nessa máquina que está validado, imputar nessa tese que está muito bem encaminhada, vai conseguir te dar um retorno X vezes maior num período levemente calculável, puta, aí sim. Porque aí você pode ganhar market share, você pode descobrir uma coisa nova e etc. Agora, acho que a terceira e última tem dinheiros e fases, né? Uma coisa é PowerPoint para go-to-market, 0 to 1, outra coisa é o 0 para 1 milhão, outra coisa é 1 milhão por 10, outra coisa é 10 para 100 milhões. A dinâmica do dinheiro, a alocação do dinheiro, a característica do retorno, a característica do investidor muda muito. Então, para captar dinheiro tem que estudar. É uma coisa que pode te matar. Eu já vi muita gente fechando as portas antes da hora por não ter feito essa lição direito. Próxima pergunta é... Processo de venda. O processo de venda da Equilíbrio. Eu tenho curiosidade. Queria saber se vocês que entraram em contato com a empresa que era concorrente, né? Ou se eles que entraram em contato, ou vocês já queriam vender, queria saber como é que foi esse processo. Sim. Bom, a gente sempre teve relação de anos, assim, né? Então foi um relacionamento construído ao longo do tempo, a gente já tinha conversas e tal. Quando deu uns 4 anos e pouco de operação, a gente já falou, putz, acho que a gente já cumpriu nosso ciclo aqui, não sei se dá para crescer tanto mais quanto custa de vida, de tempo para isso. Então talvez a gente já chegou numa saturação. A gente testou muito esse mercado, assim, tudo foi possível, assim, o CAC já não descia mais de jeito nenhum, o LTV já não crescia mais de jeito nenhum, tipo, tinha um processo de desenvolver novos produtos que não estava dando muito resultado ali, foram 2 anos de teste intensivos, assim, e aí você começa a ver limitações, os modelos têm limitações também, né, aí você precisa ou reinventar ele do zero, ou ir de forma marginal, o certo é ir de forma marginal. O certo não, a boa prática geralmente é de forma marginal. Reinventar do zero era um mercado que a gente também já não tinha tanto engajamento, tem a sua meio exótico esse mercado também, então acesso a capital nele é difícil. Os dados que a gente gerava, o que poderia gerar na época também não davam, não apontavam para nenhuma outra grande inovação. Então a gente entendeu que a gente tinha meio que saturado o modelo assim mesmo. Pô, já tinha, né, crescido relativamente bem, tinha um outro concorrente que tinha um tamanho significantemente maior do que o nosso, então a gente sabia mais ou menos o tamanho do market cap, quanto a gente tinha. Putz, talvez o caminho mais ótimo desse modelo é uma saída. Então a gente começou a se maquiar para uma saída, né? Pô, atuar em alguns números, atuar em alguma parte de marca, fazer umas parcerias estratégicas.
E aí essa relação estava sendo construída e a gente começou a ir para um baile assim mesmo, do tipo, olha, será que não faz sentido a gente se juntar, explorar o mercado A, B? E aí, esse negócio de abrir informações, ele pode ser delicado, mas geralmente eu não considero um grande problema, assim, não. A não sei que você é uma Apple que tem uma super estratégia. Acho que isso é uma besteira quando você é pequeno, assim. Ideia todo mundo tem, informação você encontra em qualquer lugar. O grande lance é executar, né? E executar bem, acho que, que, que que é onde está o segredo da coisa. Então foi mais ou menos assim, foi uma relação construída ao longo de anos, vira e mexe tinha uns cafés para entender, obviamente, não falando toda a estratégia, porque tinha um namoro ali, né, de conquista ainda, e foi dessa forma, a gente vendeu, a gente operei por 1 ano e meio essa empresa ainda, a gente fez um earnout de operação total, né, porque o sócio majoritário estava saindo, então a gente fez uma operação, um ano de operação de saída, e foi muito bom, foi uma experiência boa, assim, a gente não teve muitos traumas nesse processo, não. É Legal, legal. legal você falar dessa parte de relacionamento com concorrentes, porque geralmente os empreendedores não fazem esse relacionamento, né? Eles têm medo, tem medo de falar qualquer coisa, porque acha que, ai, falei alguma coisa que não devia, né? Mas é Sim. importante, né? Porque ele pode te comprar depois, ou você comprar ele, se você crescer Sim. mais, enfim. Agora, esse daqui é bem, assim, bem delicada, né? Com a situação do país, parte política. Se você percebe que a política do país, né, tá aumentando imposto demais, ou como aconteceu no Elemento, Wagner, não sei se você já comentou com o Lucas, do sindicato, agora tem poder de polícia, então eles falam assim que eles começam a te ameaçar, se você não responder, nós vamos entrar na sua empresa. Então, o Wagner pode explicar melhor essa situação. Se você perceber que o cenário político não está favorável para a empresa, você tem planos para levar a empresa para fora, para outros países? Boa. Eu vou responder política expandida, assim, tá? Acho que tem duas perspectivas para com isso. Bom, a gente tem uma situação econômica bem desfavorável, assim, né? Um desequilíbrio de contas muito grande, uma taxa de juros muito alta, uma perspectiva de próximos anos complexa, eu diria. Tem uma eleição em breve aí, enfim, muita coisa pode mudar. Mas o que isso quer dizer? Que isso quer dizer instabilidade. O que instabilidade quer dizer? Retração. E o que retração quer dizer? Enxugamento de capital, né? Então eu só tenho meus 50 milhões ali, posso ser um investidor anjo ou ter um fundo ativo, tô ganhando, sei lá, quanto está atualmente, está justo, quase 14, né? Tá batendo 14% de 50 milhões, tá num número, sei lá, 5 milhões dá isso, sei lá, 11, mais 5 milhões. Qualquer incentivo que eu tenho de colocar esse dinheiro na mão de uma galera que tá inovando e nem sei se vai dar certo, tipo, passando essa perspectiva, porque eu não sei se todo mundo entende essa dinâmica, assim, então o dinheiro fica muito mais difícil, né? Sobre esse aspecto, eu acho que ele vai ficar uns anos assim, então depender de recurso, mais uma vez, eu não sou do tipo que gosta de depender de recurso, só acredito que a gente tem que criar negócios sustentáveis, mas a gente precisa de investimento para fazer, é complicado, acho que o dinheiro tá enxuto. Entretanto, eu comecei a conhecer no BNDES, a gente participou do BNDES Garagem recentemente, um monte de recurso disponível no mercado ainda, né? Ou seja, essa primeira parte não falta dinheiro, mas falta incentivo para investimento do capital de risco, para inovação, para descobrir coisas novas e tal. Bom, tem esse lado. E tem outro lado que é político também, que, pô, pro meu negócio eu não posso reclamar muito não. Ao longo dos últimos 6 anos, muitas novas legislações chegaram, né? A gente está vendo uma redução do estigma, eu tenho uma nova legislação, uma norma regulativa do trabalho que o Wagner falou aí, que é a NR01, está começando a adicionar riscos psicossociais, tem o certificado de empresa de promotora de saúde emocional. Talvez eu estou muito enviesado no mercado, ele realmente está muito aquecido ainda, ao longo dos últimos anos ele veio se aquecendo, tiveram muitas novidades, isso também é política, né? Isso também é articulação interna, de desenvolver novas inovações a partir do problema que a gente tem. Então acho que olhar a política da forma estendida é importante para responder essa pergunta. Sobre acesso de capital, não sei se vai mudar muito não, já está melhorando um pouquinho em relação ao que foi essa época bem ruim dos últimos 2 anos aí, mas olhando de forma expandida, como a gente está um pouquinho conectado com a ESG também, tem opiniões divididas, assim, né? Então, para capital, acho que bem negativo, para inovação, ainda bem negativo, consequentemente.
mas para algumas políticas sociais que impactam o meu modelo especificamente, acho que a gente tem uma perspectiva neutra para positiva, se eu posso dizer assim, né? Para um geral, cara, falar inovação, assim, para finalizar, né, falando de política para inovação, eu gosto de olhar com um olhar bem realista, assim. A gente não é um país de inovação, infelizmente. Eu sei que dói o Wagner ouvir isso, cara que luta por isso há um tempão, o Gris eu vi isso, os caras que falam disso há um tempão. Mas a realidade é essa, tipo, você vai pegar os nossos unicórnios, cara, tem um que é uma imobiliária digital, um unicórnio, tipo, o outro é, sei lá, entrega de comida. A gente não é inovador e não tem estrutura de inovação econômica. Tem muita gente boa, tem umas universidades fodas, tem uma galera cabeçuda, tem um monte de gente fazendo produtos incríveis, assim, com bioeconomia, um monte de coisa linda de inovação acontecendo no Brasil. Mas não tem uma estrutura econômica que sustente isso, que sustente P&D, que sustente colocar isso no mercado, demorar para dar retorno. Em escala não tem. Claro que tem cases aí, mas em escala não tem. Então, assim, eu acho que é legal a gente olhar para os reais problemas e os reais quando a gente está falando de distribuição, falando de negócio mesmo, assim, né? Inovação, acho que também, no sentido expandido, é muito mais do que isso. Com um olhar meio realista, assim, sabe? De Brasil. Eu gosto de olhar com um olhar realista e tem muito problema básico para ser resolvido, tipo, pô, coordenar um cuidado, por exemplo. Uma coisa básica. Né? Fazer uma experiência melhor de locação de imóvel. Coisa básica. E se você fizer o básico bem feito, como eu falei, execução, você está na frente de muitas pessoas. Legal. Eu acho que tem um ponto mais positivo também, que você falou do ponto positivo da regulamentação que está vindo aí e tudo mais, mas tem um ponto positivo do lado também da gente ter essas taxas de juros agora, de bater 15, 20, 30% ao ano. Porque você vai ter pessoas cada vez mais ansiosas e mais deprimidas por não conseguirem pagar a conta. E aí elas vão procurar a Bela Vida para se tratar, entendeu? É um outro ponto de vista, realmente. Agora, vamos deixar aberto aqui para o pessoal, tem o Léo tá aqui, que é da Grumber, né, o próprio Gris aqui também, então vamos aproveitar, né, esses últimos minutos aqui, e para quem quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, porque para finalizar, depois eu vou só na pergunta justamente sobre a ANR, da sua perspectiva, em termos do que a empresa pode melhorar com a performance, pensando nos seus funcionários, no bem-estar deles e tudo mais, mas esse a gente deixa para finalizar com chave de ouro aí, que é justamente o que está acontecendo agora com a regulamentação que vai entrar aí em breve, né? Então, deixo aberto aí, Grise, quem quiser fazer a pergunta aí. Inclusive o Léo aí, o Léo é meu sócio, né? Estou hoje como CEO lá da Grumber, lá nos Estados Unidos. O Léo está lá, inclusive, está participando aí, então fiquem à vontade para tirar essas dúvidas, porque não é todo dia que a gente tem o cofundador de uma das maiores plataformas do Brasil de atendimento psicológico, né? Então, nada mais do que a gente conseguir aqui extrair todo o conhecimento aí, todo, né? Todo não dá para extrair, porque são anos de experiência, né? Mas para pelo menos de forma consolidada aí a gente conseguir pensar algumas informações suas aí. Deixa eu só fazer um adendo, Wagner. Eu tenho muito respeito, sempre falei isso pra você, né, velho? Muito respeito pelo trabalho que você vem fazendo, e aí, tipo, pô, Gris e Lená também se juntaram nessa caminhada, mas ao longo desses anos, porque esses encontros aqui, cara, me ajudaram muito, né? Eu tive uma época que eu facilitei, mas muitas épocas que eu fui lá e não tem dúvida estúpida, né? Às vezes cara, putz, como é que você olhou para tal coisa? Como é que eu posso dar o primeiro passo, independente da fase que você tá, assim? Então, sempre foram trocas muito ricas e eu admiro muito a resiliência de acreditar, né, que a comunidade, que o ecossistema, se fortalecido, tem poder, e tem muito. Então, eu posso falar como testemunha, assim, o quanto me ajudou. E gostaria também de falar que eu tenho muita curiosidade de entender um pouco mais sobre a Raíssa, a Ellen, Heitor, Gustavo, o Léo aí. Que momento vocês estão? O que vocês estão fazendo? Que curiosidade vocês têm? Que dor vocês estão vivendo? Que dúvida está se passando, né? Que vocês esperam do grupo aqui? Porque a troca, mais uma vez, ela tem vários âmbitos. Às vezes eu falei coisas que é um pouco distante do momento de vocês, um pouco anterior, mas... Desculpa. Só complementando, eu acho que uma coisa que você trouxe aí
do trabalho que a gente tem feito, e de você ter acompanhado essa jornada, né, e obviamente você chegando aonde você está hoje. Teve um tempo atrás aí que a pessoa mandou para mim um eu te amo no meu chat, e eu fiquei assim, porra, que é isso aqui, né? Aí era o Daniel, e ele falou, cara, eu comecei a empreender nos seus encontros lá do Mackenzie, e, cara, hoje a gente vendeu a empresa para o quinto andar, então estou passando aqui para falar que, cara, a cultura empreendedora foi um dos motivos de eu estar perdido dentro da universidade. Quando vocês apareceram lá, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, né? E é um cara que é super ativo aí dentro do cultura empreendedora, sempre traz aí a visão dele. Passou por uns perrengues de ser demitido da própria empresa, então ele já veio, inclusive, para contar para a gente como foi esse processo, enfim. Então, só complementando aí o lance da jornada que você falou. Animal. Então, pessoal, já o Lucas já deixou a pedida aí para vocês. Manda bala aí. A Raíssa fez uma pergunta, o Wagner. Ela pergunta assim, ela falou assim, oi, boa noite. Você teria alguma dica de como ingressar bem no mercado, com destaque para equipamentos médicos? Você disse criar uma solução de equipamentos médicos, Raíssa? Ingressar bem no mercado. De criar um negócio, né? Criar um negócio criar um negócio na área de... Vender uma ideia, tá. Bom, acho que eu entendi, vou tentar responder, se não for isso, você me corrige aqui, ou complemento. Medical devices tem não é a minha especialidade, né? Mas que eu posso falar sobre. Tem um lance de empreender em saúde que tem um lance muito positivo de empreender e inovar, que é o, sei lá, tem algumas frases que resumem isso, né? O move fast and break things, ou do things that don't scale, por exemplo. Move rápido e quebra as coisas, e aí você vai consertando e aprendendo com elas no meio do caminho. Faz coisa que não escala. Faz interações rápidas, teste com coisas simples e aprende logo. Essas coisas aplicadas em saúde, elas são bem diferentes, assim, não dá para você errar muito com o medical device, não dá para você testar muito no mercado com medical device. Isso significa que você tem que ter desenvolvimento, planejamento, teste, ou seja, horas de laboratório extensas para esses produtos. Isso significa que você precisa ter recursos para fazer isso por muito tempo, antes de você conseguir comercializar esse produto. Então, inovar em saúde, muitas vezes, principalmente em medical device, que eu tenho grandes órgãos reguladores, que eu tenho grandes processos de compliance, de homologação desses medicamentos por trás, você precisa de um fôlego muito grande de pesquisa antes, né? Talvez você já saiba isso, mas uma vez não sei o seu contexto. Mas o que eu acho que seria uma dica você... Depende muito do momento que você está, mais uma vez, mas você ter uns filiados ali de laboratório, de pesquisa, ou de alguma empresa, de alguma solução ali minimamente encaminhada, porque você vai precisar de boas horas de voo em laboratório. Depois das horas de laboratório, você vai precisar de boas horas burocráticas com compliance, farmacovigilância, dependendo do que for, para regulamentar esse device. Assim, né? O mercado de saúde ele é bem conservador. Ele é um late adopter de tecnologia, né? Então, às vezes, você tem um monte de tecnologia super legal, assim, que não encaixam porque a comunidade médica fala, não, a gente não acredita nisso agora. A telemedicina é um exemplo disso, né? Ela só acelerou muito por causa do Covid, senão, principalmente até hoje, a gente não seria uma realidade como é. Então, assim, acho que a dica é essa, né? Você olhar bem para os estágios de desenvolvimento desse produto. Pode ser que ele tenha um grande discovery de laboratório, o laboratório é um discovery caro, e aí você precisa entender como é que você financia isso durante esse período, né? E aí um outro disclaimer a carga burocrática geralmente é alta também para você homologar esses processos. Então, trouxe um monte de coisa negativa, né? Acho que a dica é tomar cuidado com isso só, mas tem muita coisa legal sendo feita também, principalmente em laboratórios de tecnologias aqui no Brasil. Conheci um pessoal da Universidade de Goiás fazendo umas coisas muito legais de medical devices, assim. Mas, enfim, estudar bem essa parte, porque isso pode ser uma grande parte do início, né? Se você estiver no início. Inclusive, a gente teve o Ricardo de Lázaro,
falando da área de saúde, né? Que vendeu a empresa dele aí para a DASA. Ele esteve aqui com a gente várias vezes, aqui na PUC, enfim, é um grande parceiro nosso aqui. Veio na virada tecnológica, tudo, e aí ele vendeu a Genera, né? A Genera faz o lance de sequenciamento de DNA, e ele conseguiu vender a empresa. E aí, por que eu estou falando isso agora, né? Porque o Heitor mandou uma pergunta aqui, justamente de qual seria a estratégia mais sustentável no seu ponto de vista, né? Seguir com o empreendimento ou vender o empreendimento, né? Então, eu acabei de trazer uma visão aí do próprio Ricardo de Lázaro, que é o da Genera, que ele vendeu para a DASA, mas ele continua à frente do negócio, né? E aí, já emendo na pergunta aqui do Heitor, e já com essa minha contribuição aí, Lucas, qual que é a sua visão em relação a isso? Vender ou continuar à frente? O que você enxerga? Ô, Wagner, eu vou pedir para você reperguntar de novo, por favor. Eu estava conseguindo ler, aí eu dei um refresh sem querer aqui. Eu perdi as perguntas escritas. Se você puder perguntar a pergunta, eu repeti a pergunta, desculpa. Boa. O Heitor aqui ele está perguntando o que é de estratégia sustentável. Você seguir com o empreendimento ou vender? E aí eu comentei do Ricardo de Lázaro, que é um super parceiro nosso, que já teve várias vezes aqui na virada tecnológica, enfim, vários eventos. Já veio no EGE também falar do processo dele de empreendimento, né? E ele é o fundador da Genera e vendeu aí tem uns 2 anos para a DASA, que é um grande fundo aí, inclusive com capital aberto na Bolsa, né? E aí eu já emendo a pergunta, né? Qual que é a sua visão, né? Nesse ponto de vista, que encaixa com o do Heitor. Seguir com o negócio ou vender o negócio? O que você vê como mais sustentável na pergunta dele aqui? Cara, depende. Não tem uma resposta certa para isso. Depende. Depende de qual é o seu objetivo com o negócio, depende de qual é a sua situação financeira, depende de quanto dinheiro você quer, depende de quanto dinheiro você precisa, depende do seu negócio de impacto, depende de quanta margem esse dinheiro tem, pode ter no futuro, depende do momento da economia, de como estão os múltiplos. Assumindo que a pergunta ela tem como premissa qual é o ponto ótimo de saída sobre o aspecto financeiro, né? Porque tem várias óticas essa pergunta, né? O ponto ótimo seria o ponto mais alto, né, de uma saída sobre o aspecto financeiro. Você tem aspecto de impacto, você tem aspecto de inovação, você tem aspecto de, sei lá. Então depende, né? Eu aprendi isso com um cara que eu admiro muito, que é o Feijão, não sei se você conhece, fez 2 saídas de negócio de educação, assim, um cara que tem uma visão muito legal sobre isso. Acho que depende muito real de qual é o seu objetivo. Às vezes seu objetivo é fazer um pé de meia, cara. Não adianta você ficar esperando mais 10 anos e você não conseguiu, sei lá. Não tem uma casa, não tem um carro ainda, não tem uma estabilidade para, né, sei lá, criar sua família, tocar sua vida com segurança, qualidade, porque a jornada é dura, né? Depende do que se espera do próximo ciclo, assim, por exemplo. Cara, IA, você tá chegando IA, seu negócio é ultra sensível a isso, tem alguém querendo comprar, ou você tem que ter uma tese muito forte de que você vai sobreviver a essa onda, ou, cara, vende o mais rápido possível para realizar o que você tem, né? Você falou da Genera, né? O Ricardo, eu nunca falei pessoalmente com ele, mas eu conheço essa história. Genera que é um puta produto na DASA, eles têm uma margem imensa e eles vendem e distribuem bastante, mas recentemente tem uma empresa nos Estados Unidos que captou, cara, se eu não me engano, acho que mais de 200 milhões de dólares. Chama 23andMe, 23andMe, que é mais ou menos uma Genera americana, captou, acho que custa mais de 10 vezes do que a Genera captou. E, cara, faliu agora. Mudou um pouco da legislação, tem uma questão de dados, eu não sei os detalhes da história, mas é isso, né? Tipo, a Genera, acho que ela pegou o up, assim, de testes genéticos. Eu acredito muito nessa tese, assim, para a saúde do futuro, né? De genéticos e tal. Então, assim, a resposta depende. É uma resposta talvez meio vaga, mas ela depende muito. Depende de qual que é a sua situação financeira atual, qual que é o seu objetivo. Você quer otimizar o ativo que você criou, e aí otimizar o ativo que você criou, você tem que entender a equação de otimização dele, né? Quem pode comprar, qual é o momento de quem pode comprar, se está o momento de compra, como é que está a economia, como é que estão os múltiplos, né? A gente saiu há 6 anos atrás de múltiplos de 8, 9, 12 vezes o seu faturamento anual.
E a gente está operando em 4, 5 já é muito, dependendo do negócio. Então, assim, pô, se fazer dinheiro era uma prioridade nessa perspectiva, pô, ter vendido antes era muito melhor. Talvez você teria feito mais dinheiro do que agora, sendo 4 vezes maior, sabe? Então depende muito. E aí depende do seu objetivo, e saber seu objetivo é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer desde o D0, assim. Ele pode mudar, mas você tem que ter clareza sobre ele, sabe? Legal. O Gustavo até comentou aqui, ó, que está no processo de ser demitido da própria empresa. Inclusive, eu estava vindo com ele agora de carona de uma reunião e aí ele estava comentando. Enfim, mas vai dar certo, o Gustavo. Uma coisa que eu levo do Gustavo que ele falou e eu levo para todo mundo, hoje eu espalho essa palavra dele aí, é que assim, o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, cara, relaxa que vai dar certo. Léo, quer fazer alguma pergunta? Oi, pode falar, pode falar. Vai lá. Léo, você tinha aberto aí, né? E aí, manda bala aí. Léo é o filho da PUC também. E aí, Lucas, tudo bem? Acho que é minha primeira reunião aí com vocês, também me apresentar. Meu nome é Leonardo, eu sou um dos sócios aí com o Wagner. A gente está estabilizado aqui nos Estados Unidos. Nós somos uma empresa de tecnologia também. Atendemos aí o país inteiro coletando resíduos e reciclagem. Então, tipo um Uber do lixo aqui nos Estados Unidos. A gente está bem contente. E gostei muito, parabéns aí pelo teu produto. Acho que deu bastante insights legais aí. E minha primeira reunião. Pretendo participar das próximas aí, mas era isso. Só para dar um oi para vocês aí e obrigado por tudo. Animal. Vocês são lixeiros da modernidade, então. Isso aí. Cara, eu conheci uma... Na verdade, não existe lixo. Uma coisa que eu aprendi com a Lená em termos de sustentabilidade, que ela está sempre envolvida aí com SG, no portal dela aí do Green Business Post, tudo resíduos. Lixo é aquele que já está no final e não presta para mais nada, não dá para reciclar. E todo o restante é tudo resíduo, né? Waste. Cara, como eu falei, participei do BNDES agora e tem uma piadinha sem graça, tudo lixeiro. Eles mesmos colocam esse nome como piada, né? Por gente lixeiro. Conheci uma galera da pesada de resíduos lá, assim. É uma galera que faz reciclagem de resíduos complexos, resíduos simples, com operações em vários lugares do Brasil, assim. E é uma super economia mesmo, né? A gente tem um problema absurdo com resíduos, tanto industriais quanto resíduos residenciais mesmo. E é um grande problema ainda, né? Tem muitos resíduos que a gente não tem economia suficiente para eu não sou entendedor, né? Que eu aprendi agora, mas para reciclar, né? Sei lá, papel de barra, por exemplo, eu descobri que, cara, é extremamente complexo reciclar aquilo lá, por mais que é uma coisa ultra comum no nosso dia a dia. E é um grande mercado, né? Porque está se tornando um problema, uma pauta mundial. Então, legal. Não sabia que era isso que vocês faziam. Parabéns. Animal. A minha diversão, Wagner, é ficar procurando as oportunidades e tentar tirar foto ou os vídeos na internet para mandar pra Grumber. Não sei se o Wagner mandou para você, Léo. Mandou? Era um Uno que tava puxando várias carretinhas, assim, uns 8 carretinhas, um Uno puxando 8 carretinhas atrás dele. Aí eu falei, tá precisando da Grumber logo aqui no Brasil. Lucas, um ponto interessante que eu acho que é legal você trazer de experiência para o Léo, que como eu estou agora à frente aí, que eles me convidaram, enfim, para tocar junto com eles aí, desde o início também estou com eles, e eu vejo o Léo, o olho dele brilhando, assim, que agora o que a gente tinha antes, né, de 30 clientes que entravam por semana ali, entra hoje 30 por dia. E aí eu brinquei com ele, né, eu falei, pô, isso é quando a gente está falando de escala, quando é escala é assim que as coisas acontecem. E aí eu mostrei o dashboard da Elemento, ali a gente tinha na média, hoje caiu um pouco, né? Mas a gente tinha ali quase 1.500 usuários novos por dia, né? Hoje a gente está na casa dos 300, 400 usuários novos por dia. E aí eu brinquei com ele, é uma sensação muito bacana de você muitas vezes não saber nem quem é o seu cliente, porque o cara tá usando ali, e aí a Lena às vezes vê, tem dia que eu abro o painel ali, da Elemento, eu olho e falo assim, deixa eu ver, Samsung é nosso cliente? Aí eu olho, olha, é nosso cliente, a LG é nosso cliente, é nosso cliente, né? Então eu nem sei quem são, né? E aí o próprio Gustavo, hoje, em todo o material dele de sorvete, né?
ele tem aí a fábrica de sorvete e de insumo de sorvete, hoje também já utiliza todos os QR Codes aí da Elemento. E aí é onde eu falo, cara, essa é a parte gostosa, né? Então, o que você tem para falar dessa sensação, né? Antes da gente finalizar aí para falar da nova regulamentação, essa sensação gostosa de você olhar e de repente você vê uma pessoa, ela fala, pô, eu uso a Telavita, e ela nem sabe que você é um dos fundadores, e aí você fica até meio sem graça, você não fala. Isso acontece muito comigo com a Elemento, né? Qual que é essa sensação? Que o Léo agora está passando por essa sensação também, se você puder compartilhar. Porra, que pergunta boa, cara, animal. Ela é... A gente é um modelo B2B2C, né? Então a gente vende para empresas, empregadoras e planos de saúde, mas quem consome no final é o paciente, né? Hoje acho que a gente tem uns 130, 150 clientes B2B, empresas mesmo. Eu já não conheço todas, no começo, obviamente, falava com todas e tal, mas ainda tem um controle grande, eu sei quem são, se eu falar o nome eu vou saber quem é, mais ou menos quem é a ponta ali e tal. Mas pacientes, pô, são mais de 70 mil pacientes, assim, hoje, né? E, velho, isso aconteceu várias vezes e é muito, muito legal, assim, uma sensação, para mim, muito poderosa e muito profunda, especialmente, acho que pela característica do nosso negócio, que eu já cheguei, pô, em evento, assim, com camiseta da Telavita, e falo, porra, Telavita, cara, eu passo lá, minha esposa passa lá, sabia que vocês salvaram meu casamento? Tipo, vocês não, mas sei lá, eu fico sem palavras, assim, para mim, talvez o meu maior motor, catalisador de sustentar a jornada, assim, o impacto que isso gera, né? Mas talvez falando sobre a emoção, cara, é muito legal, porque você fala, putz, é uma escala mesmo, puta, a pessoa que eu não sei nem de onde veio, tem o máximo respeito, tá usando o produto, e esse produto impactou a vida dela, ela entrou, ela se logou, ela falou, ela se abriu, no nosso caso aqui, e pô, e aí é quando você percebe que o negócio ele é maior do que você, né? Ele cria uma vida maior do que você e ele tem um corpo que se comunica com mais pessoas do que você, numa escala maior do que você consegue. E eu acho que é aí quando você está começando a gerar impacto mesmo, de alguma forma. Então é uma sensação bem interessante, gostosa para mim e significativa, assim, perante a jornada. Wagner, antes de finalizar, acho que dá tempo de responder a pergunta da Raíssa aqui. Cadê? Manda aí. A Raíssa pergunta que ela quer aumentar as conexões no comércio. Ela pergunta assim, acha que compensa dar a cara a tapa ou deve ser algo bem planejado, por mais que não seja uma certeza de sucesso? Minha grande questão no momento é iniciar contatos, ter um pensamento estratégico. Então ela quer ter contatos na área de comércio, então ela quer uma opinião sobre como começar isso ou se ela tem que ter algum cuidado, enfim. Eu acho que o Lucas Na área de pode reciclagem, comentar. não sei. Não, é a área de equipamentos médicos que ela comentou aí. Manda a sua aí, porque o que eu tenho que falar é bem simples. É assim, quando você nasce, ninguém dá um curso para você de como aprender a andar, né? Você simplesmente anda, né? Bate a cabeça, fica com um monte de machucado. Então não existe um manual, né? Vou colocar meu filho para fazer um curso para aprender a andar, né? Você simplesmente vai segurando nos móveis, né? Vai bater na cabeça, vai, né? Mas você aprende. E a mesma coisa, né? Então você, né, tá fazendo engenharia biomédica, simplesmente começa, né? Se você não sabe para onde quer ir, não tem problema, só comece, né? Porque você, com o tempo, com a maturidade, você vai acabar achando aquilo que te motiva e encontrar oportunidades no meio do caminho, né? E aí sim você pode, e a oportunidade são os problemas que o Lucas falou, né? E aí provavelmente você vai se apaixonar por algum desses problemas e isso pode virar um negócio, né? E aí o Lucas pode complementar aí com a visão dele. Nossa, sem dúvida, o Wagner é um cara de conexão, né? Tipo, acho que a palavra dele tem um super peso nisso, mas eu só assino embaixo, assim. Além do começa, né? Acho que complementando, eu acho que sem dúvida nenhuma, se conecta, né? Ou troca. Então, falando em relacionamento, vai pra rua, desde já. Você não precisa necessariamente ter algo muito claro a trocar, assim, né? Mas vai nos eventos, pergunta para as pessoas, enfim, coloca a cara na rua mesmo, assim, gera conexões,
porque as conexões vão te trazer mais consciência sobre esse mercado, consequentemente mais consciência sobre os problemas que habitam ele, sobre o mindset de quem toma a decisão, e isso vai ajudar você a entender melhor que problema que você consegue eventualmente ajudar a resolver, né? Então vai te dar contexto, além de te dar contato. Contato amanhã pode ser cliente, pode ser empregador, pode ser mentor, pode ser um crítico que às vezes ajuda a modelar o seu negócio. Então, assim, trocar, se conectar, talvez possa ser desenvolver o network, pode ser uma das coisas mais importantes nessa fase, assim, Raíssa. Então, não precisa esperar ter um produto, uma apresentação, nada do tipo. Assim, sei lá, minha dica mais simples seria vai pra rua, se conecta, porque você vai aprender muito fazendo isso, sabe? E o mercado Legal. é pequeno, né? Você acha que é grandão, assim, mas você vai indo em um evento, em outro, numa faculdade, em outra, daqui 5 anos você está fazendo a mesma coisa, a pessoa vai lembrar de você e ela já vai te olhar de outra forma. E muito provavelmente vão ser grande parte as mesmas pessoas, e aí você vai criando de alguma forma vai sendo lembrado, vai criando uma autoridade dependendo do seu caminhar, né, durante esse processo. Uma coisa engraçada, complementando aí, o Lucas, é que a gente fala que o mercado ele é pequeno, e mesmo depois, quando você está em outros países, você percebe que o mercado continua pequeno no seu ponto de vista, porque hoje a gente está em 9 países e a gente quer chegar a 28, que são os países que falam português e espanhol. E aí a gente olha, né, México tem uma comunidade de 7.400 pessoas, Colômbia, mais de 5.000 pessoas, Cabo Verde, acho que tem 5.000 e poucas também, Bolívia tem acho que 6.000, Angola, acho que a gente está com 2.000 e pouco, Moçambique são mais de 14.000 membros, então assim, acaba sendo interessante que quando a gente começa a olhar, a gente fala, cara, olha só, são 28 países, né? Então, a gente estando em 9, mesmo assim, ainda está pequeno, né? E aí eu tenho certeza que quando a gente chegar no 28, a gente vai falar, porra, são 199, 198 países reconhecidos pela ONU, ainda está pequeno, né? Sim, cara, animal. Pô, esses números são incríveis, aliás, parabéns uma vez aí. Mas, Raíssa, só retomando aqui, acho que é uma pergunta muito legal do início que você traz, assim, né? Ter um pensamento estratégico, por exemplo, né? Sei lá, tentar ser super simplista para ir na essência dessa pergunta ou dessa resposta. Não é absoluta também, mas o que seria um pensamento estratégico, né? Você conseguir enxergar uma tendência formada ou se formando de um problema a partir de um ponto de vista, né, que você consegue criar uma hipótese de solução muito forte para ele. Por exemplo, você conhecia esse cara que é dono dessa empresa ou que tem essa solução, e também consegui aquele outro cara que é cliente desse cara, e se eu juntasse a dor desse com a desse, eu poderia criar um produto que resolve as duas, e eu tenho 2 fontes pagadoras e eu vou resolver o problema dos dois. Como esses dois têm muitos, então a tua visão estratégica nasceu a partir de um relacionamento com 2 pessoas, 2 stakeholders da mesma cadeia, de perspectivas diferentes, e porque você tem essas 2 informações, você conseguiu enxergar que seria estrategicamente interessante ter esse produto, que resolve problemas de 2 de uma cadeia que tem muitos, ou seja, você tem escala para vender. Então, pensamento estratégico, não sei se essa é a origem, mas você desenvolve ele a partir de informações coletadas, de forma muito simples. O Gris é especialista nisso, com certeza pode ajudar a refinar essa resposta, mas o que eu quero dizer com isso, que contatos te dão informações, muitas vezes abstratas, mas conforme você vai se relacionando com elas, você vai conseguindo sintetizar elas, interpretar elas e perceber que dentro delas tem uma dor que ninguém está resolvendo, que eventualmente você poderia resolver, mas vem a partir de informações, e relacionamento gera informação, né? Então enfim, desenvolver o pensamento estratégico tem a ver com ir para campo também, né? Claro que tem técnicas depois para você fazer de forma estruturada, entender o que é viável e o que não é, enfim, mas falando em relacionamento / estratégia, talvez isso ajude também, né? Legal. E agora, para a gente finalizar, Lucas, o que você tem aí para comentar para a gente dessa nova regulamentação? Porque como o pessoal aqui está empreendendo, tem outros que querem começar a empreender, né, dessa nova regulamentação que está saindo aí da responsabilização da empresa com a área da saúde mental dos funcionários, dos colaboradores. O que você vê de forma pontual nesse andar das carruagens? E aí, obviamente, fazendo uma conexão depois, né, com a Tela Vita, que você vê isso
para o futuro da empresa. Então, são 2 pontos. Um ponto é o que você vê que isso pode agregar para a empresa, né, de acordo com o número que você falou, do número de pessoas que estão em depressão. Então, se isso vai ajudar as empresas a ganharem mais dinâmica de produção, porque vai ser menos pessoas com baixa, né, afastadas, né, e aí fazendo uma conexão depois direta com a empresa, o que você vê aí no futuro da própria Telavita surfando agora essa nova regulamentação. Boa. Cara, eu vou falar de um lado, num sentido mais macro, acho que entrega talvez mais valor assim, para o grupo, entendendo a característica do grupo. Né? Tem 2 grandes novas regulamentações na direção de compreender os elementos psicoemocionais, psicossociais dentro do ambiente de trabalho. A primeira, que vem antes dessa NR01, foi a atualização do CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças. Né? O CID-11, a atualização dele, que é um dos grupos do CID, ele não está em vigor ainda, mas ele adiciona o burnout como uma doença laboral. O que isso quer dizer? Ele reconhece o burnout como uma doença do trabalho. Do mesmo jeito que LER é uma doença do trabalho, do mesmo jeito do mesmo jeito que LER, que é movimentos repetitivos, é uma doença que pode ser do trabalho. Que exposição a alguns elementos químicos ou coisas do tipo. Então, o burnout, e é bem polêmico isso, ele foi reconhecido oficialmente como uma doença do trabalho. O que isso significa? Significa que é uma responsabilidade do ambiente de trabalho cuidar o risco, né, de gerar burnout. Se você provar que gerou burnout durante o período de trabalho, é uma responsabilidade da empresa. Então, ela se responsabiliza por isso e aí ela precisa atender às necessidades que isso tem. Esse é o primeiro deles, a atualização do CID-11. E o mais recente, que entra em vigor agora em maio, é a NR01. O que é a NR? É a norma regulamentadora que trata de todas as obrigações, né, e disposições gerais relativas à segurança e saúde no ambiente de trabalho. Então, ela olha para o gerenciamento, basicamente, de riscos ocupacionais. Ela vai olhar para a cadeira que você está sentando, se o ambiente que você trabalha ele tem elementos químicos, podem ser tóxicos, se o horário que você está trabalhando está fazendo mal para a sua saúde, se a luz que você trabalha ela prejudica a sua visão. Isso ela olhou todos os anos, né? Há muitos anos é assim. É por isso que a gente tem que fazer exame na hora de entrar no exame admissional, quando a gente entra no trabalho, para ver se você teve algum problema de coluna porque você ficou sentado, ou porque você andava torto, ou porque você tinha muito peso. Isso há muitos anos é assim. O Ministério do Trabalho regulamenta isso. Essa atualização ela adicionou pela primeira vez, é um marco histórico, riscos psicossociais nessa equação, né, que nunca foram olhados. O que isso quer dizer? Que agora, além de todos esses elementos que eu super resumi aqui, também vão se olhar para os riscos psicossociais, ou seja, assédio emocional, metas que não são alcançáveis, cargas com alto desgaste emocional, comunicação violenta e alguns outros elementos que não estão tão claro para todo mundo, mas tudo que é um risco psicossocial entra como indicador de qualidade do trabalho, ou seja, como responsabilidade da empresa também. O que faz muito sentido, porque se a gente passa grande parte da nossa vida dentro do ambiente de trabalho, existe uma correlação, sim, né? A gente tem que entender em qual medida, em qual peso isso. Isso significa, então, que sempre que você entrar numa empresa que tem uma estrutura seletista, ela vai precisar administrar os riscos psicossociais que ela apresenta para você. Então, empresas são altamente tóxicas, que geram um alto número de afastamento, por exemplo, por CIDs de origem emocional, elas podem ser multadas, né, com multas bem significantes para com isso. Então, ela vai precisar medir e ter um plano de administração para isso a partir de agora. Né? Ou seja, isso é um movimento, por isso que eu falei de forma mais macro, do mercado de entender que o ambiente de trabalho, ele sim tem uma correlação com o desencadeamento de patologias emocionais no indivíduo. Eu acho isso super importante, porque é um fato. Né? Tem muito trauma gerado a partir de gestores tóxicos. É um fato isso, acho que ninguém discute. Por outro lado, a gente não pode também olhar de uma forma só, de um lado só, né? Como que eu falo? E deixar de
meu polêmica, tô tomando as palavras certas. Assim. A gente não pode olhar só de um lado, né? De tirar toda a pressão do ambiente de trabalho, que a pressão também é uma variável que gera performance. Então, a discussão é como equilibrar essa equação, né? Mas o grande ponto é isso, a NR01, ela traz riscos psicossociais, então agora é uma obrigação do empregador olhar para os riscos laborais psicossociais associados à atividade ocupacional, associados ao seu trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é um catador de resíduos, por exemplo, ele está todos os dias ali sendo xingado porque a pessoa não quer que ele retire o resíduo, por exemplo, isso pode ter a chance de desenvolver alguma patologia dentro dele, e uma análise, né, técnica que precisa ser feita para isso. Identifica isso, é responsabilidade da empresa conseguir contornar isso. Então, eu não posso ter contato direto, ou precisar ter uma gestão de expectativa melhor desse end que ele está indo lá pegar, por exemplo, coisas dessa natureza, né? Isso movimenta muito o mercado, principalmente para soluções que podem ajudar não só a gerenciar, como a tratar isso, que é o caso da Telavita. Então, a gente desenvolveu um produto para isso, um programa de gestão de riscos psicossociais, não só faz a identificação desses riscos, como faz o tratamento de quem trabalha com riscos, né? Por exemplo, a gente atende a Gol linhas aéreas, né? E os pilotos geralmente estão numa zona de risco ali, tem longas horas, tem uma questão de horas extras mal gerenciadas, tem grau de utilização de entorpecentes por pilotos é extremamente alto. Então tem esses elementos que a gente já sabe disso, e aí cruza um com o outro e fala, putz, o risco é alto, ele precisa de um acompanhamento já, ou ele precisa de alguma alteração na sua carga de trabalho. E aí está tendo uma grande busca das empresas por soluções, como a gente está esperando que vai ser uma outra onda de crescimento essa, e eu acho que é uma atenção para todos os empreendedores aí, você não pode montar uma estrutura de trabalho sem levar em consideração os riscos psicossociais, né? Então aquele famoso modelo Ambev, que muita gente valoriza, outra gente desvaloriza, passa a ser muito assistido, vou dizer assim, a partir de agora, por exemplo. Muito bom, cara. Lucas, pô, demais, agradeço todo o tempo que você ficou aqui com a gente, compartilhando a sua experiência, e aí eu deixo aqui as suas considerações finais, se você quiser falar da Telavita, e, enfim, como as pessoas te acham nas redes sociais, se quiser deixar o seu LinkedIn, óbvio que depois eu vou colocar também na descrição do vídeo, eu vou deixar os seus contatos ali também, deixo contigo aí as considerações finais, e agradeço novamente você e todo mundo aqui que está presente com a gente, e não se esqueçam, né, todo final do mês, toda última quinta, a gente tem às 19h30 esse encontro, né, fica disponível lá no YouTube, mas que em breve a gente retoma aí aos eventos online, né, que a gente vai agora para o físico, vamos retomar ao físico, né, então as universidades aí já estão entrando em contato para agendar com a gente, fizemos alguns fora do país também, então vai ter agora aí, junto com o CEMEDO lá em Cabo Verde, enfim, são vários, lá na Bolívia também, junto com o Francesco, enfim, são 9 países, eu não vou lembrar de todo mundo que vai começar a fazer os eventos físicos, então fica o convite para todos vocês também, né, dos respectivos países, né, então depois vocês olham lá nos grupos quem é o agente local aí da cultura empreendedora, para vocês entrarem em contato e saberem onde vão ser esses encontros, e agradecer as embaixadas aí, que têm, né, apoiado a gente nesse processo, né, principalmente aí a embaixada também da Bolívia, que sempre deu um puta apoio para a gente ali de Santa Cruz de la Sierra, enfim, e as outras embaixadas também que têm apoiado essa iniciativa da cultura empreendedora de colocar em contato empreendedores brasileiros com empreendedores de outros países. Então a gente já teve aqui coreano, a gente tem no próximo encontro a gente vai ter um empreendedor alemão que foi da área de sustentabilidade, na área de resíduos, né, vendeu a empresa, vai estar aqui com a gente também, né, e todos, né, super apaixonados pelo Brasil. Então, esse é, inclusive, um dos filtros que a gente fala, pô, vamos trazer empreendedores de outros países, mas que, né, tenham aí uma certa proximidade com a cultura brasileira para a gente conseguir ali desenvolver a linha de raciocínio mais próxima da cultura de ambos os países, né, para a gente conhecer o deles e eles já conhecendo o nosso,
falar as nossas peculiaridades, que muitas vezes a gente nem vê, porque a gente está tão imerso na nossa cultura, que é legal um outro empreendedor falar da nossa cultura, e a gente vê, poxa, olha, é verdade, ó, a gente faz isso mesmo, a gente nem percebia, né? Então, deixa contigo aí os últimos momentos para as suas considerações finais. Boa. Pô, galera, um prazerzão. Senti falta de ver os rostinhos aí. Eu sou uma pessoa hipersocial, mas muito feliz com a presença de vocês. Obrigado por ter ficado aí. Tenho um grande respeito pelo trabalho que é feito nesse grupo aqui. Eu acho que é muito sobre comunidade, né? A comunidade, ela é o ambiente, basicamente. O ambiente, ele é o que faz crescer ou não crescer qualquer movimento que seja. Então, eu acho que aproveitem muito, assim, né, desse trabalho, que é trazer pessoas, juntar pessoas que já passaram por esse momento, ou estão passando, trocar, todo mundo acho que tem muito a entregar aí. Então, tenho um grande respeito. Pô, queria dizer que eu sou realista, mais uma vez, assim, né, eu gosto muito desse olhar meio estoico realista das coisas, assim, empreender não é fácil, eu acho que não é para todo mundo, é uma jornada dura, mas se você entende que você tem esse perfil, vai em frente, porque ela é muito gratificante, assim. Ela transforma vidas, ela transforma a sua vida, transforma a vida de quem está perto de você, mas transforma a vida em escala de muitas pessoas. Ela, em algum momento, durante um tempo, ela é extensão do seu trabalho, eventualmente extensão da sua missão. A gente precisa de empreendedores no Brasil, esse é o motor de transformação para esse país, ninguém vai salvar, ninguém vai, a gente, né, não gosto de contar muito com o governo, a gente está indo para um caminho muito incerto. Eu acho que são os empreendedores que podem realmente gerar transformação nesse país, né? Seja social, econômica e política também, na minha visão. Então, assim, acho que não tem fórmula certa, não tem hora certa. Claro que tem a fórmula ótima e o momento ótimo, mas assim, acho que começar é muito mais importante do que ficar procurando isso. Eu acho que ter consciência da sua pessoa, né, ter controle e gestão sobre você é algo muito importante para depois ter sobre um negócio. Então, não deixem de olhar para você. Eu, como trabalho com saúde emocional, entendo e valorizo, e falo dessa palavra há muito tempo, porque entendo muito a importância. Não tem fórmula certa, não acredito em fórmula, né? Tipo, faça isso para fazer tal coisa. Eu acho que gestão adaptativa hoje é o meu lema, assim. Mas não deixem de fazer. Então, se vocês sentem esse desconforto, esse inconformismo com alguma das dores que vocês identificaram, acho que é sobre começar, sobre aprender, sobre errar rápido, se adaptar rápido e continuar tentando. Acho que uma da formulazinha de longo prazo também, que hoje está na minha cabeceira de cama, é que a resiliência e suportar o processo é um dos elementos mais importantes, assim, no longo prazo. Mais importantes. Ter resiliência e ter, sabe, energia para suportar o processo, que ele não é fácil, ele é duro, mas ele é muito gratificante. Então, pô, eu deixo meu contato super aberto, acho que é super fácil procurar Lucas Arthur Tela Vita, você vai encontrar fácil meus contatos aí, tanto no LinkedIn, Instagram, e também super disponível no WhatsApp, se quiser compartilhar, o Wagner pode passar. Acho que o LinkedIn é o caminho mais fácil, ou o Instagram mesmo. Estou 100% aberto para qualquer tipo de conversa. Vocês estão convidados para vir conhecer o escritório. Se alguém quiser, enfim, entender melhor como foi alguma dessas fases, se eu puder contribuir em alguma dessas jornadas, estou super aberto. Continuo aprendendo bastante com o Wagner, aprendendo bastante com o Grise. Espero encontrar vocês pessoalmente em breve. Nos próximos vamos esforçar para aparecer. Estou muito longe. E é isso, acho que é bora fazer acontecer. A gente precisa de bons empreendedores. Tenho certeza que tem um monte de gente boa aqui. O Brasil carece disso. E dá, né? Um dia eu estava aí no comecinho ali com 10 clientes, 20 mil reais de faturamento. Hoje eu estou felizmente numa situação diferente, mas no meio do caminho ainda tem um monte de degrau pela frente, mas dá para fazer. Agora tem que ter tolerância, resiliência e muito trabalho, assim, mas dá e é preciso, assim, para ver um futuro diferente, se é isso que vocês querem. Então, prazerzão, obrigado pelo convite, sou fã desse grupo e, pô, espero encontrar vocês em breve. Valeu, Arthur. Valeu, pessoal. Beleza? Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.